correspondente internacional, Alan dos Santos, que já está conosco aqui para participar do Boletim da Manhã. Bom dia, Alan. Bom dia, Cássio. Bom dia, Max. E bom dia, Daniel. Como é que vocês estão aí? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, tudo meu irmão. Certo. Já te chamo para discussão aí, Alan. Eu não sei se você estava acompanhando aí, a gente comentando sobre esses protestos em São Paulo. Aqui. Eu já estava acompanhando aqui já tem um tempo já. Vem, eu só queria, se me permite, voltar um pouquinho só essa questão de Internacional da Mulher, né? Que vocês estavam comentando antes de entrar aí, porque é interessante trazer esse tópico, porque foi uma mulher que gravou, né? Então, assim, fala-se tanto em querer dar direito às mulheres, ajudar as mulheres. Aí quando uma mulher vai lá e filma um governador que está fazendo atos tirânicos, né? Absurdos, atos de realmente que não tem nada a ver com a democracia, e pronto, todo mundo esquece que ela é mulher, todo mundo esquece qual é o sexo dela. Bem, eu coloquei um vídeo no meu Telegram da deputada estadual Campagnolo, né, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, e vale a pena entender um pouco a história da construção desse dia, porque é de origem marxista, é de origem comunista, sim, não porque é uma mulher, mas simplesmente porque quer criar ali uma questão de luta de classe, né? E quando se fala em classes ou grupos distintos, propor-se falar em nome de um grupo é sempre uma posição revolucionária, porque você não tem um consenso daquele grupo. Então, a própria percepção de luta de classe entre rico e pobre, entre trabalhador e operário, o trabalhador e o empregador, né? O operário e o empregador, todas essas concepções, esse conflito ele não existe, porque é impossível que um grupo possa falar por toda a classe dos trabalhadores e um grupo pequeno possa falar por toda a classe daqueles que empregam. Um grupo não tem como falar em nome de todas as mulheres, e um outro grupo não tem como falar em nome de todos os homens. Sei lá, sabe? Tá querendo criar esse tipo de conflito. Então, o próprio conceito de luta de classe em si, ele já é uma construção ficcional, onde você supõe que aqueles que estão falando em nome do grupo, né, tem o aval de todos os membros daquele grupo ou de um número substancial de pessoas dentro daquele grupo na sociedade. Então só isso já desmonta por completo a ideia de luta de classe. E no caso do Dia da Mulher, a mesmíssima coisa, né? Nesse vídeo da deputada Ana Campagnolo, que é excelente, vale muito a pena, né? Um vídeo curtinho, onde ela pontua, coloca textos da Simone de Beauvoir, ela bota textos de outras socialistas brasileiras e ela coloca indicação de bibliografia ali, né? Ela coloca os livros onde trata desse assunto. Por que eu estou querendo comentar isso antes de falar da questão da casa do Dória, né? Porque a resposta que o Dória colocou, eu não sei se vocês leram aqui agora, na íntegra, a resposta do Dória. Vocês chegaram a ler ou não? Na íntegra? Não. Não, vale a pena ler. Não, peraí então. Eu vou aqui no meu Twitter. Vale a pena ler a resposta do Dória na íntegra para que as pessoas vejam algumas lacunas na própria resposta do Dória. A nota dele já mostra muito bem o que está acontecendo ali. A gente não precisa falar de vídeo, se o vídeo aconteceu assim ou assado. Aí, vamos lá, meu repúdio a mais uma fake news. E ele disse, o governador João Dória entrou neste sábado com queixa-crime na polícia contra os responsáveis por um vídeo fake gravado na casa de sua vizinha. Preste atenção. Um vídeo fake gravado na casa de sua vizinha. Aí aqui você já encontra uma coisa muito interessante. A vizinha chama-se Alessandra Maluf. Por que um comunicado de um governador tem que dar o nome da sua vizinha de um vídeo que foi gravado lá? Porque, eu não sei se o pessoal tem noção disso, pessoa pública, você pode expor o endereço, né? Isso acontece mesmo, não é crime. Expuseram o meu, né? Então você pode expor o endereço, aquela coisa de paparazzi e tal.
Mas esta mulher aqui, ela não pode ter o endereço dela exposto desta maneira. É óbvio que o advogado dela vai ter que explicar bem que o governador aqui, ao expor o endereço dela, né, ele não está colocando a rua tal, mas todo mundo sabe que ele está falando da casa dele, a casa dele é de conhecimento público, todo mundo sabe onde é a casa do governador João Dória, e ele está dizendo a minha vizinha, né, que é a Alessandra Maluf. Tá aí um exemplo de um grande defensor dos direitos das mulheres, não, o Dória. Na filmagem, ela faz a falsa acusação. Opa! Ele não entregou para a polícia? Quem vai dizer isso é a polícia. Não é ele. Tá? A polícia é quem vai dizer. A falsa acusação de que o filho do governador estava fazendo festa em plena pandemia. A casa onde havia o som em volume mais alto fica na mesma rua onde reside o governador e seu filho. Prestem atenção. A casa onde havia o som em volume mais alto. Então tinha uma outra casa com volume não tão alto. E que casa era essa? Não sei. Pode ser a do governador ou a do seu filho, que moram e residem na mesma rua. Estou lendo o texto do governador. Porque quando ele diz em volume mais alto, significa que tem algum não tão alto. É o texto. Mas nesta casa não havia festa, nem aglomeração. O filho do governador não estava no local. Foi solicitado à dona da casa que baixasse o volume, e o pedido foi prontamente atendido por ela. Não houve, portanto, festa, música ao vivo e, muito menos, a prática de aglomeração na residência. O filho do governador sequer mora no local. Bem, para aqui, antes de eu falar aqui, antes de eu ler, ele fala assim, nem estava em São Paulo nesta data. Beleza. Mas ele diz o seguinte, o filho do governador sequer mora no local, mas isso não desabona o fato de que você gostaria de questionar se o vídeo é verdadeiro ou não, porque ele mesmo disse, anteriormente, no próprio texto, que ele e o filho residem na mesma rua. Então, não necessariamente ele precisava estar na mesma casa. Né? Não é argumento. Vou voltar ao texto onde ele diz isso. Ele fala o seguinte. A casa onde havia o som em volume mais alto fica na mesma rua onde reside o governador e o seu filho. Aí embaixo ele diz, o filho do governador sequer mora no local. Qual local? Na casa ou na rua? Porque se for na rua, ele está desmentindo. Ele está se contradizendo. Se é na casa, não faz sentido ele colocar essa informação, porque como ele mora na mesma rua, ele poderia estar ali facilmente. A pena para crime de difamação é de 1 ano e 4 meses de prisão. Ora, em uma questão de proporção, quem é o difamador? O governador que usa sua assessoria de imprensa com dinheiro público para colocar o nome da Alessandra Maluf expondo o endereço dela, ou ela que supostamente gravou um vídeo querendo mostrar uma festa na casa do governador? Puta que o pariu, né? A pena para crime de difamação é de 1 ano e 4 meses de prisão. Se os advogados da Alessandra Maluf estiverem com problema, procure quem já tem êxito recentemente aí em várias ações. Os advogados do Terça Livre. Por favor, né, Alessandra Maluf, procure a nossa equipe. Né? Pode mandar lá para acho que é suporte@tercalivre.com.br, né? Envie-nos um e-mail ou mande uma mensagem aqui pelo Twitter, em DM, em privado, direct message. Arruma um jeito, fala com a gente. No Instagram, porque, olha só, o Dória está usando a assessoria de imprensa paga pelo dinheiro público para poder fazer esse assédio com uma mulher. É um canalha. Um verme.
Porque você não precisa nem saber se o vídeo foi daquele jeito ou não. Que porra é essa, gente? O cara ser governador do estado e tomar uma postura dessa contra uma pessoa? Que senso de proporção é esse? Ela não é uma empresa de comunicação? Ela não é uma jornalista com muitos seguidores ou coisa do tipo? Nem muito, nem pouco? Que absurdo é esse? Agora, é o que eu tenho comentado. Desculpem a minha exaltação, tá, gente? Desculpa mesmo. Mas é o que eu tenho comentado no meu Telegram. O fato de existir uma única alma em São Paulo que vote, que apoie e que esteja curtindo, compartilhando, dando aval para um verme como esse, mostra que a gente tem muito o que fazer e não é na política. Não é na política. Isso porque eu ainda nem comecei a comentar o vídeo do secretário de saúde do governo da Bahia. Literalmente o líder de um soviético. Um líder de um grupo soviético. Eu vou pedir pro PH colocar o vídeo na tela daqui a pouquinho com áudio. Eu já mandei o link aí para vocês, do meu Twitter. O vídeo do governador. Do governador, não, do secretário de Segurança Pública da Bahia. Esses homens, eles só podem ter ações ditatoriais se eles têm respaldo. O problema é que as pessoas pensam que alguém vai ter ação ditatorial só no seu último estágio. E o seu último estágio é com tanque, campo de concentração, prisão ilegal em massa. Só que os primeiros passos são assim. Uma prisão ilegal em massa, Oswaldo Eustáquio. Uma outra prisão ilegal que não é em massa, né? Perdão, eu não sei se eu falei certo aqui, mas vamos lá. Uma prisão ilegal, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, outra prisão ilegal, caso da Sarah Winter, e uma outra prisão ilegal, que é o caso do Daniel Silveira. E tem outras, tá? Eu estou citando esses 3 aqui. Nós já estamos inseridos dentro de um processo que não só iniciou, mas já está em andamento e em fase avançada de ditadura. Não é que o Brasil vai virar uma Argentina, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil já é. A diferença é que, com o presidente Bolsonaro, existe a probabilidade, a possibilidade do Brasil não terminar como uma Venezuela ou como uma Argentina. E o motivo vocês sabem todos quais são. Né? Esse processo, ele não irá começar, ele já começou. O que o Eduardo Leite está fazendo no Rio Grande do Sul, o que o governador da Bahia, São Paulo, do Rio de Janeiro nem tanto, mas está fazendo. O próprio governador de Minas Gerais, que é do Novo, né? Partido Liberal, liberdades individuais, blá, blá, blá. Todos eles já estão inseridos nesse processo, do qual eles fazem parte, consciente ou não. Todos eles já estão inseridos num processo que já iniciou. Vou repetir, não só iniciou, mas já está em fase avançada. Você tem ministro da Suprema Corte usando da máquina pública para poder rasgar a Constituição e prender deputados federais. Deputado federal, que é o caso do Oswaldo Eustáquio. Prender jornalista contra a Constituição. Você tem governador gravando videozinho de cunho, né, absolutamente tirânico, falando, ensinando para as pessoas como é que você vai denunciar alguém que não está com máscara, porque essas pessoas, palavras dele, esperando aqui o PH colocar o vídeo na tela, palavras dele, essas pessoas precisam ser retiradas do convívio. Eu acho que ele até fala palavras piores. Retiradas do convívio social. Porque não usam máscaras. O Alan, o vídeo já está no ponto aqui, viu? Na hora que você
quiser. Então vamos assistir ao vídeo. Vamos assistir ao vídeo para que vocês tenham ideia do que esse secretário está falando e o que está em jogo. Vamos lá, vamos assistir. Das pessoas use máscaras. Nós não podemos permitir que ninguém vá à rua sem máscara, com máscara no queixo, com máscaras enfeitando apenas um adorno. Isso é inadmissível. Você que está aí no seu bairro, você que está no ônibus, no metrô, no transporte coletivo, na feira, não aceite que tenha uma pessoa ao seu lado sem máscara. Afaste-se dela, constranja ela, faça com que ela se sinta incomodada em estar sem máscara. É preciso uma mobilização social muito forte de todos nós nos defendendo dessas pessoas que são pessoas que estão agindo de forma irresponsável, que estão atentando contra a sua vida, contra a vida dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Essas pessoas têm que ser banidas do convívio social. Nós temos que colocar essas pessoas reclusas, longe. Elas não podem circular em nosso meio, a não ser que coloquem máscaras. Que loucura. Inacreditável. Tá mudo ali? Alan, você tá no mudo. Tá, Fala, foi mal. Tá mudo, tá áudio. Agora melhorou. Ok. Outro assim, olha o que esse desgraçado fala. Não aceite, constranja. Você precisa se defender. Se defender. Então quem não usa máscara é um agressor. Um agressor de que tipo? De que está atentando contra a vida dos seus familiares. Você não vê um secretário de segurança pública falando disso do PCC. Você não tem um mísero secretário de segurança pública falando assim, olha, você que viu alguma atividade de narcotraficante, ligue para o governo estadual, seu telefone, seu número ficará anônimo, a sua identidade ficará preservada, denuncie o narcotráfico, denuncie um grupo criminoso, um grupo de assaltantes, assassinos, estupradores, denuncie aqui, porque essas pessoas não podem, olha só, elas não podem, elas precisam ser banidas do convívio social. Gente, olha o que está acontecendo. Você tem um secretário de saúde pública, secretário de saúde, né, da Bahia, afirmando que essas pessoas não podem estar no convívio social. E aí depois você vai ter, eu nunca sei se é a Débora Diniz ou a Duprá, nunca sei, as duas são quase igual, esses socialistas eles são igual o Diamante, né, do Caverna do Dragão. Você nunca sabe quem é, mas eles andam tudo junto. Né? E aí, a Diniz ou a Duprá, não lembro qual das duas, né, falando que o Bolsonaro está perseguindo pedófilos. Você imagina o Bolsonaro falando que o pedófilo, preste muita atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, você que está me assistindo, você imagina o Bolsonaro indo em rede nacional ou simplesmente colocando um vídeo nas suas redes sociais ou na rede social paga com o seu dinheiro, que é a rede social do órgão do Estado, que é isso que o secretário de saúde fez. Tá? Você imagina um vídeo do Bolsonaro dizendo, olha, se você encontrou um estuprador, não aceite, constrange-o, denuncie, porque nós precisamos nos defender deles, porque eles estão atentando contra a vida dos nossos familiares. Qual seria a manchete no dia seguinte, uma mensagem igualzinha a essa do governador contra pessoas que usam máscara, se o Bolsonaro estivesse falando de estupradores? Eu vou repetir. Imagine o que seria a manchete dos jornais se o Bolsonaro estivesse fazendo um direcionamento desta mensagem, mesmíssima mensagem, só trocando, né, a questão de quem usa máscara para estupradores. Qual seria a reação da imprensa? E não só da imprensa. Qual seria a reação daqueles que ainda consomem esse tipo de imprensa? E é daí que você tira a conclusão de que existe muito trabalho para ser feito e nenhum deles, quase, será feito na política eleitoral. 2022 já é ano que vem.
E tem muita gente preocupada em política eleitoral. Não é errado. Eu quero muito que várias pessoas vão para o Congresso Nacional. Mas o que um deputado pode fazer no Congresso Nacional se ainda existe uma mídia e um grupo enorme de pessoas que ainda acompanha esse tipo de mídia e esse tipo de pessoas que argumentam uma coisa dessa contra pessoas que não usam máscara, constrange-as, não aceite no seu convívio, né? E ele fala, né? Você precisa se defender delas, porque elas estão atentando contra a vida, a sua vida e a vida dos seus familiares.